Tudo bom? Aqui é a professora Wilza e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre formas verbais e concordância verbal. Vocês já viram no vídeo anterior, que está presente nesse mesmo formulário, algumas informações extremamente importantes sobre as formas verbais. Vocês viram que as formas verbais elas podem expressar estado ou ação. Mais à frente a gente vai ver que também pode expressar fenômeno da natureza, mas não é o nosso foco nesse vídeo. Então a gente vai se deter apenas ao fato do verbo poder expressar ação ou estado. Vocês também viram que o verbo, ele pode estar relacionado a diferentes tempos. Ele pode fazer referência ao passado, ao presente ou ao futuro. Dessa forma, a gente tem que ficar muito atento para o contexto, no caso da oração. O contexto em que a oração está presente é muitas vezes para poder perceber isso. Mas o próprio verbo, ele pode nos dar já indícios de a qual tempo ele se refere. Nesse momento, eu vou apresentar para vocês 3 orações. Lembrando, pessoal, que oração nada mais é que uma frase, mas que obrigatoriamente necessita ter um verbo. Então, toda frase onde há um verbo, nós vamos ter uma oração, tá bom? Percebam, no primeiro caso nós temos Ana e Liz comeram doces. Uma forma da gente entender a concordância verbal é lembrar principalmente que para saber como ela acontece, não basta apenas a gente saber qual é a forma verbal, qual é o verbo. A gente precisa conhecer um outro termo da oração, que é a pessoa que desenvolve a ação desse verbo. Nesse caso, esse termo da oração vai ser chamado de sujeito ou agente da oração. Vejam só, a gente tem aqui Ana e Liz comeram doces. Se eu faço a pergunta para o verbo comer, nossa, mas quem foram essas pessoas que comeram doce? Imediatamente a gente encontra esse termo da oração, que é justamente o sujeito da oração, que é quem desenvolve, quem pratica a ação do verbo. Percebam também que esse sujeito ele está composto por dois substantivos próprios, Ana e Liz. Então, quando isso acontece, a gente fala que ele é composto por 2 núcleos. Núcleo 1, e aqui nós temos o núcleo 2. Tio Wilson, então isso daqui a senhora já falou que é o sujeito. Mas faz alguma diferença o fato de ter 1 ou 2 núcleos? Faz toda a diferença. Porque quando nós temos dentro de uma oração um sujeito que é formado por mais de 2 núcleos, por 2 ou mais, a gente classifica esse sujeito como sujeito composto. Olha só. Então, o sujeito ele vai ser composto quando ele for formado por 2 ou mais núcleos. No segundo caso, a gente tem a mesma oração, mas houve aqui uma pequena mudança. Ana e Liz foi substituído por uma única palavra. Nesse caso, uma palavra que já é conhecida de vocês. Lembram que no formulário anterior nós havíamos estudado pronomes? Pois é, olha aí como foi importante. Elas comeram. Quem foi que comeram os doces? Elas. Uma única palavra. Se é uma única palavra, um único núcleo. Nesse caso, professora, elas também é sujeito? Também. Sendo que como tem apenas um núcleo, como é que a gente vai classificar esse sujeito que tem apenas um núcleo? Simples, gente. Sujeito simples. Olha só, que bacana. Então, pessoal, não esquece mais essa informação, hein? Todas as vezes que nós tivermos um sujeito que é composto por 2 núcleos, a gente classifica esse sujeito como sujeito composto. Agora, se ele for formado por apenas um núcleo, a gente vai dizer que esse sujeito é simples. Olha como vocês estão espertos. Nesse terceiro caso, a gente vai ter um verbo que é bem diferente do verbo que nós estudamos nos 2 casos anteriores. Afinal de contas, comer é uma ação. E estar é uma ação? É claro que não. Ele está cansado, é um estado, é como ele está. Nesse caso, esse está é um verbo que expressa estado. Mas, afinal de contas, quem é que está cansado? O padeiro. Eu já havia dito para vocês no vídeo anterior que, geralmente, o sujeito ele tem como núcleo pronomes ou substantivos. Sempre, professora? Não, sempre não. Vai haver alguns casos mais específicos que veremos em aulas posteriores,
cujo núcleo também pode ser representado por outra classe de palavra, mas não é o caso agora. Percebam que padeiro é um substantivo comum. Então, nesse caso, apenas um núcleo. E aí, pessoal, se só tem um núcleo, como é que eu classifico esse sujeito? O sujeito é simples. Muito bem. Olha só, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Lembrando que dentro do formulário nós temos também alguns slides com o mesmo conteúdo, com mais exemplos, para que vocês possam estar estudando um pouco mais e conseguirem fazer as atividades do livro. Caso você já tenha realizado, eu acredito que é um momento oportuno para você rever o que já fez e, de repente, ver se realmente fez da maneira correta. Caso você ainda não tenha feito, aproveite para ver os 2 vídeos, para ver os slides, para ler o livro e conseguir fazer. Eu espero que dê certo e, caso você tenha alguma dúvida, aproveita para anotá-las, faz as tuas anotações, porque no momento síncrono será o momento mais apropriado para que a gente possa tirar todas elas. Eu estou com muita saudade, espero que todos estejam bem e até a próxima. Beijo no coração.